pessoal! Na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade nos exercícios de flambagem em estruturas de aço, de peças comprimidas. Bom, o exercício 2, ele pede para calcular a resistência de projeto à compressão com flambagem para o perfil W310 por 21 kg por metro, com um comprimento de flambagem de 3 metros nos dois planos de flambagem. Ou seja, aqui o comprimento de flambagem já foi dado de 300 centímetros e esse comprimento ele é o mesmo tanto para flambagem em X quanto para flambagem em Y. E o exercício também pede para comparar as cargas de projeto resistentes, se esse perfil for feito no aço AR350 e no aço MR250. Bom, a primeira coisa é identificar em qual eixo que ocorre a flambagem. Independente do tipo de aço, essa parte inicial do exercício ela é a mesma. Por quê? Porque as propriedades geométricas do perfil não são alteradas. A única coisa que é alterado é o tipo de aço. Então, se a gente procura na tabela de perfis o perfil W310 por 21, a gente encontra... aqui eu resumi essa tabela, tá? Com as partes que a gente vai utilizar. Então, a primeira informação que nós temos é a área, que precisa para calcular a carga resistente de projeto. Então, a área bruta, que é o AG de 27,2 centímetros quadrados, indicado em verde. E agora a gente tem que analisar os momentos de inércia para verificar em qual eixo ocorre a flambagem. Bom, então se a gente analisar primeiramente o eixo XX, indicado nas cores azul, primeiramente a gente tem o IX, que é a inércia em X de 3.776, e o raio de giração IX, em minúsculo, de 11,77 centímetros. Se a gente analisar agora o eixo YY, essa inércia em Y vale 98, agora em laranja, e o raio de giração em Y de 1,90. Então, se a gente comparar as inércias e os raios de girações, o primeiro que vai ocorrer a flambagem é aquele eixo com o menor momento de inércia e, consequentemente, o menor raio de giração. Que, no caso, se a gente comparar aqui os raios de giração, 1,90, que é o Y, é muito menor que 11,77 do IX. Por isso, ocorre flambagem no eixo YY. Então, o raio de giração que nós utilizaremos para os cálculos é o de 1,90, correspondente ao eixo de flambagem. Como na primeira situação a gente está calculando para o aço MR250, para calcular o índice de esbelteza reduzido, a gente vem aqui, tem essas formulinhas reduzidas, do MR250, que é o lambda 0, igual a 0,0113 KL sobre I. O KL é o mesmo já que o comprimento de flambagem. Então, essa fórmula pode ser escrita também como o comprimento de flambagem pelo raio de giração e sempre o raio de giração mínimo, porque é o raio de giração do eixo que ocorre a flambagem. Então, o lambda 0 é igual a 0,0113 vezes 300 por 1,90. Esse lambda 0 vale 1,78. Para o cálculo da carga resistente,
a gente precisa primeiramente encontrar o valor da tensão resistente. Essa tensão resistente FC, ela é um valor X tabelado vezes a tensão de escoamento FY. Esse valor X tabelado, como eu já ensinei, né, na videoaula passada, a gente encontra ele na tabela A.2, de tensões resistentes à compressão de acordo com a norma NBR 8800. E ela depende, esse valor de X depende do lambda zero, do índice de esbeltez reduzido que nós calculamos anteriormente. Então, no caso anterior, o lambda zero foi de 1,78. Então, na primeira coluna da tabela, a gente encontra os dois primeiros valores do lambda zero. Então, se o meu lambda zero é de 1,78, primeiramente eu olho o 1,7, indicado em vermelho. Depois, o segundo décimo, ele é de 0,08, então indicado em verde. Então, se eu descer a linha verde e ir para a direita com a linha vermelha, eu encontro esse valor circulado em amarelo, de 0,277. Esse é o valor X que nós utilizamos. Então, FC igual a 0,277 vezes a tensão de escoamento do aço MR250 é 250 megapascal. Então, eu encontro uma tensão resistente de 69,25 megapascal ou 6,925 kN por centímetro quadrado. Então, com o valor da tensão resistente FC calculado, a gente agora consegue calcular a carga resistente de projeto, que é a área bruta, o AG, vezes a tensão resistente FC dividido pelo γ1, que vale 1,10. Então, a área bruta ela é tirada da tabela de perfis, de 27,2, vezes o valor do FC que nós calculamos, de 6,925, dividido pelo valor do γ1, de 1,10. Então, essa carga resistente de projeto para o aço MR250 deu 171,2 kN. Agora, a segunda parte do exercício, que é fazer os mesmos cálculos, mas para um perfil em aço AR350. O aço AR350 ele tem uma tensão de escoamento de 350 megapascal. Então, como eu comentei no início do exercício, não foi alterada as propriedades geométricas do perfil. Ou seja, o perfil continua o mesmo, do mesmo tamanho. O que foi alterado foi o tipo do aço. Então, aquela questão de qual perfil vai flambar, qual eixo vai flambar primeiro, continua a mesma, porque é o mesmo perfil. Então, a flambagem ocorre em Y, por isso, usa o raio de giração em Y de 1,90 centímetros. O índice de esbeltez reduzido. Como a gente está trabalhando com a R350, a gente precisa utilizar essa formulinha do lambda zero igual a 0,0133, comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração mínimo. Então, esse valor de lambda zero, com um comprimento de flambagem de 300 centímetros e o raio de giração em Y de 1,90, o valor de lambda zero deu 2,10. Com o valor de lambda zero 2,10, a gente agora consegue calcular a tensão resistente, que é um valor X tabelado vezes a tensão de escoamento do aço AR350. Então, esse valor X, repetindo novamente nessa tabela, a gente precisa encontrar em função do valor do lambda zero. Então, o lambda zero calculado foi de 2,10. Então, a primeira coluna, a gente olha aqui em vermelho, os dois primeiros valores do lambda zero, 2,1. E depois em verde,
o segundo décimo do lambda zero, que é de 0,00. Então, nós encontramos o valor x de 0,199. Então, esse valor para o cálculo da tensão resistente vezes 350, que é a tensão de escoamento do aço AR350, tem-se uma tensão resistente de 69,65 megapascal ou 6,965 kN por centímetro quadrado. Com a tensão resistente calculada, a gente agora pode calcular a carga resistente de projeto, que é a área bruta vezes essa tensão resistente dividido pelo γ1. A área bruta não mudou porque não mudou o perfil, o tipo do perfil. Então, continua de 27,2 vezes o valor da tensão resistente dividido por 1,10. Então, essa carga deu 172,2 kN. Por fim, fazendo uma comparação entre a carga resistente de cálculo do perfil com os dois tipos de aço, a gente tem que os valores são praticamente iguais. Então, não se pode dizer que tem uma diferença significante entre esses dois valores pela alteração do tipo do aço. O exercício 3, ele pede para calcular o esforço resistente de projeto à compressão em dois perfis do tipo H, 152 por 40,9 kg por metro, sem ligação entre eles. E pede também para comparar esse resultado com o resultado se esses dois perfis fossem ligados por uma solda longitudinal. Pede-se para considerar uma peça com um comprimento de 4 metros, com rótulas nos dois planos de flambagem e nas duas extremidades. E considerar que esses perfis, eles foram fabricados em aço MR250. Bom, aqui está a imagem das duas situações do exercício. Na imagem A, os dois perfis H, eles estão trabalhando simultaneamente. No entanto, eles estão trabalhando isolados, não tem uma ligação entre os dois perfis. Já na situação B, eles trabalham juntos e estão ligados por solda. Então, é como se fosse um perfil único. Na primeira situação, a gente vai considerar que os dois perfis estão trabalhando simultaneamente, porém de forma isolada. Então, a gente precisa das características geométricas do perfil H. Então, esse perfil, lá da tabela de perfis, a gente encontra o perfil 152 por 40,9. Esse perfil, ele tem uma largura de 154 milímetros, que é o valor B da tabela. Tem também a área de 52,1 centímetros quadrados e o valor dos raios de giração. O raio de giração em X é 6,27, enquanto o raio de giração em Y é de 3,57. Então, o raio de giração mínimo é o Y. Então, quer dizer que a flambagem vai ocorrer primeiramente em Y. Para calcular o índice de esbeltez reduzido, a gente precisa primeiro calcular o comprimento de flambagem. O exercício informa que esse perfil ele é birrotulado nas duas extremidades. Então, tem rótula nas duas extremidades. Então, isso me dá um parâmetro de flambagem K igual a 1. Então, o comprimento de flambagem ele é K vezes o comprimento do perfil. Então, 1 vezes 400, comprimento de flambagem 400 centímetros. O índice de esbeltez reduzido, lambda 0, igual a 0,0113 vezes o comprimento de flambagem
pelo raio de giração mínimo. Isso porque a gente está trabalhando com o MR250. Então, lambda zero dá um valor de 1,27. Com o valor do lambda zero de 1,27, então a gente consegue calcular a tensão resistente FC, que é um valor X vezes a tensão de escoamento FY. Esse valor X, a gente precisa utilizar a tabela A2.1 para encontrar esse valor que depende do valor do lambda zero. Então, esse valor encontrado é de 0,509. Então, a tensão resistente FC igual a 0,509 vezes 250, FC igual a 127 megapascal, ou 12,7 kN por centímetro quadrado. Então, com o valor da tensão resistente FC, a gente consegue calcular a carga resistente, que é a área bruta vezes a tensão resistente pelo γ1. Como a gente está trabalhando com dois perfis, a área bruta tem que ser multiplicada por 2, porque esse valor de 52,1 ela é equivalente a um único perfil. Então, 2 vezes 52,1 vezes 12,7 da tensão resistente dividido por 1,10. Então, essa carga resistente dá 1.203 kN. Na segunda situação, a gente vai considerar que os dois perfis estão unidos por solda longitudinal. Então, esses dois perfis estão trabalhando como se fosse uma única peça. Apenas uma correção aqui na imagem dos dois perfis soldados, que no lugar de 15,2 centímetros a largura da mesa, esse valor é de 15,4 centímetros, que é o valor B da tabela de perfis. Então, voltando, como a gente está trabalhando com um conjunto de perfis, nós precisamos calcular o raio de giração tanto em X quanto em Y, para que eu saiba como que vai flambar esse conjunto de dois perfis. Porque eu não posso afirmar diretamente que isso seja igual nas duas situações em X ou em Y, de um perfil em conjunto ou um perfil isolado. Então, primeiramente, para determinar o raio de giração mínimo do conjunto, a gente tem que o momento de inércia do conjunto em relação ao eixo X é o dobro do momento de inércia de um perfil em relação a esse mesmo eixo. Então, o momento de inércia do conjunto dos dois perfis soldados é a mesma coisa que 2 vezes o momento de inércia de um perfil. Como a área do conjunto também é o dobro da área de um perfil, ou seja, a área dos dois perfis H juntos é igual a 2 vezes a área de um perfil H. Então, isso resulta num raio de giração em X do conjunto igual ao raio de giração em X de um perfil isolado. Por quê? A definição de raio de giração é a raiz quadrada da inércia pela área. Então, isso resulta no mesmo valor do conjunto para o valor isolado. Então, Ix igual ao valor tabelado de 6,27 centímetros. Para determinar o raio de giração em torno do eixo Y, a gente precisa utilizar o teorema de translação de eixos. Então, esse teorema ele é utilizado primeiramente para calcular o momento de inércia em Y e depois, com esse valor do momento de inércia, se calcula o raio de giração em Y. Então, esse valor do momento de inércia em Y, ele é igual a 2 vezes a inércia em Y mais a área bruta
vezes o CGX dos dois perfis soldados menos o CGX do perfil isolado ao quadrado. E aí, esse valor a gente calcula. Então, a inércia em Y, eu acho na tabela de perfis, de 664. Mas a área bruta AG também está na tabela de perfis, de 52,1. O CGX, ele é de 15,4. Por quê? A largura dos dois perfis soldados é de 15,4 vezes 2. O CG é a metade disso, dessa largura. Então, dá o próprio valor de 15,4. Menos o CGX do perfil isolado. No caso do perfil isolado, a gente tem que considerar só um perfil H. Então, a largura de só um perfil é de 15,4. A metade dele, que é a posição do CG, então é 15,4 dividido por 2. Então, esse valor da inércia em Y dá 7.506 centímetros a quarta. Com esse valor, a gente consegue calcular o raio de giração, que é a raiz quadrada da inércia dividido por 2 vezes a área. Por quê? O momento de inércia y já foi calculado considerando dois perfis. No entanto, a área que a gente tem tabelada, ela é de apenas um perfil. Então, eu multiplico por 2 porque eu estou trabalhando com os dois perfis soldados. Então, esse valor me dá um raio de giração y de 8,49 centímetros. Analisando os dois valores do raio de giração em x e em y, a gente nota que o raio de giração em x ele é menor, que vale 6,27 centímetros. Logo, a gente tira como conclusão que a flambagem ela vai ocorrer primeiramente em x. Então, essa resistência de cálculo, a gente encontra primeiramente calculando o índice de esbeltez reduzido, 0,0113 vezes o comprimento de flambagem de 400, dividido por 6,27, que é o raio de giração mínimo. Então, encontrou um valor de 0,72. Com esse valor de 0,72, a gente pode calcular a tensão resistente FC, que é um valor X tabelado, vezes a tensão de escoamento do aço MR250. Então, esse valor X, mais uma vez, olhar na tabela A2.1. Então, primeiramente, em uma coluna você vai olhar o 0,7 e na outra linha o 0,02. Então, vai ser determinado o valor X de 0,805. Então, a tensão resistente FC vai valer 201,2 megapascal. Logo, é possível calcular a carga resistente de 2 vezes a área bruta, porque são dois perfis, e esse valor da área bruta é de apenas um perfil que tem na tabela, vezes essa tensão resistente, FC, dividido pelo γ1. Então, tem-se o valor da carga resistente de projeto de 1906 kN.